Ei, boa tarde, boa tarde. Hoje mais uma live. Essa semana nós estamos falando sobre relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, transtorno de personalidade narcisista. Estamos ajudando aí as pessoas a identificarem, né? Se já foram vítimas de narcisistas, se já passaram por esse relacionamento, se já estão. Lembrando que eu tenho falado bastante sobre relacionamento entre conjugal, não é? A gente tem levado por essa linha, porque falando de relacionamento com pessoas tóxicas, com pessoas abusivas, isso é amplo, né? Porque existem homens, mulheres, mães, pais, amizades, amigos, várias, né? Nós somos seres humanos, então são pessoas tóxicas, existem em todos os ambientes, ambiente de trabalho, ambiente familiar, mas nós estamos falando essa semana no caso de relacionamento conjugal, né? Boa tarde para vocês que estão entrando. Boa tarde, querida Dani Machado, que prazer ter você aqui. Aline, que prazer ter você aqui. Ai, Dianes, meu Deus, quantas mulheres maravilhosas estão entrando aqui. Que prazer ter vocês aqui, viu? Hoje eu vou fazer uma live mais curta, vai ser uma live rápida, porém eu quero trazer aqui um conteúdo que é na linha que nós estamos trabalhando durante toda essa semana. Praticamente as 2 últimas semanas eu tenho falado sobre isso e trazendo sempre um convidado especial, uma convidada especial, mas hoje propositalmente eu não agendei ninguém e vou fazer uma live mais curta, tá bom? E hoje eu vou falar sobre... Oi, Aline, ai meu Deus, olha, coraçãozinho para vocês também, tá, meninas? Ó, coraçãozinho, lindo, lindo, lindo. Que bom que vocês estão aqui comigo, né? Convidem outras amigas. Esse conteúdo que todos os dias em doses homeopáticas a gente tem deixado aqui, né, no Instagram. Eu tenho compartilhado também esses vídeos no YouTube, mas são de utilidade pública. É um conteúdo assim transformador, né? Que me ajudaram muito também e tem ajudado muito a muitas pessoas, porque se a gente não tiver conhecimento, nós não conseguimos destravar e alcançar liberdade em várias áreas da nossa vida. Então é um conteúdo de saúde pública. Quando eu falo de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, é porque eu tenho visto o que tem acontecido com as pessoas assim, que entram no nível de depressão muito profunda depois de uma decepção muito grande, né? Porque está rodeada de pessoas tóxicas. E aí, Vânia, Vânia, que bom que você entrou aqui. Ai, minha linda, ó, coração para você. Pastora Raquel Oliveira, minha maninha, minha irmã, pastora Raquel Oliveira, coração. Pastora, Raquel, semana que vem, vê o dia que você pode, tá? Já tô te comprometendo ao vivo aqui na minha live para fazer a live comigo, por favor, tá bom? E eu tô te esperando, tá? Semana que vem, não fuja, live comigo, maninha, minha irmã. Olá, Vânia. Olá, sua linda. Você também é linda, Vânia. Você também, poderosa. E aí, chame outras pessoas pra gente estar junto aqui nesse momento ao vivo. Eu sei que vou assistir gravado depois, mas ao vivo é tão bom que a gente troca essa coisa, né? A gente faz essa troca aqui, mesmo que seja de forma rápida, que hoje a live vai ser rápida, curta. Ateliê Paula Barros entrou. Ai, a minha amiga Vanice, lindona. Vanice, diretamente de Portugal. Essa mulher que tem uma mão poderosa que Deus abençoou para artes. Meu Deus, Vanice, eu tô só babando, tá? Em tudo que você faz pelo Instagram. Tô babando aqui. E nós estamos longe, né? Mas me aguarde, tá? Eu vou chegar aí, tá bom? Me aguarde que eu chego aí. Vou ir passear. Show! Ítalo! Oh, meu Deus, que bênção! Chegou o Ítalo aqui, sabe? Um homem para abençoar a nossa live, porque até então só tava vendo mulher, viu, Ítalo? Não vai embora não, Ítalo, fica aí, tá bom? Ítalo, rapaz, eu tenho que ir te visitar, tem tantas coisas para resolver com o Ítalo, só Deus, homem de Deus. Mas não vai embora não, Ítalo, fica aí com a gente, tá? Convida outros homens aí para você me ajudar, tá bom? Mas vamos lá, ó. Vamos falar agora de relacionamento abusivo. O que eu trouxe hoje, que hoje a live vai ser mais curta, não tenho convidada, hoje eu mesmo que quero compartilhar com você, tá? É um assunto tão amplo, mas todos os dias a gente trazendo um pouquinho, eu sei que vai agregar, vai ajudar muito. E hoje eu quero falar sobre
duas formas de culpa que uma pessoa que passa por um relacionamento abusivo, ela sofre e ela precisa resolver. E estou falando entre relacionamento conjugal, né, homem e mulher. Falo diretamente com mulheres porque é o nicho que eu escolhi para esse tempo. Isso não significa que tudo que eu colocar me direcionando a uma mulher, falando de um relacionamento com um homem tóxico, isso não significa que você não possa inverter, porque existem mulheres também tóxicas, existem mulheres também que também têm um transtorno de personalidade narcisista, também mães, pais, assim como eu já falei, mas você pode extrair todo esse conteúdo aqui e levar para o seu contexto, ok? Então, você, homem, pode levar o seu contexto e fazer uma análise com quem você está se relacionando, se tem algum tipo de característica como acontece, né? Como a gente tem colocado nas lives, né? Filho, mãe, pai, enfim. Mas direcionando para as mulheres, porque é um nicho que eu escolhi para não ficar tão amplo, né? Porque senão eu teria que abordar para mães, para pais, para filhos, Não, nós vamos tratar de mulheres, beleza? Então, vamos lá. Para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindas. E eu quero falar hoje sobre duas formas de culpa, duas maneiras da mulher se sentir altamente culpada e que estraçalha o coração dela quando ela está dentro de um relacionamento tóxico, né? Eu já expliquei em outras lives, a gente tem falado que todo relacionamento amoroso, conjugal, com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, que é um abusador, ele inicia pela fase do love bomb, que é o bomb love, que é a fase da idealização, onde ele é um príncipe encantado e ele se torna exatamente o personagem que aquela mulher sempre sonhou e que ela precisa que ele seja. Ok. Sempre assim, em todos os casos, ele entra na vida da mulher como se ele fosse o herói, como se ele fosse o protetor, ou ele entra também de uma forma que a seduz como vítima, né? Normalmente o homem que tem um relacionamento, por exemplo, com uma vítima primária, para ele conquistar uma vítima secundária que sabe que ele tem uma vítima primária, quem é a vítima primária é o cônjuge, é a esposa, é aquela que ele tem ali como a oficial, ok? E aí quando ele entra, para ele entrar num novo relacionamento com uma vítima secundária que sabe que ele tem uma primária, ele normalmente entra com extremo vitimismo. Então ele coloca aquela vítima primária como aquela principal, né? Como se fosse a pior das criaturas do mundo. E é assim que acontece no início. Eu já expliquei isso em outras lives e depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas depois vem a segunda fase, que é a fase da desvalorização ou invalidação, onde ele também começa a apresentar uma nova forma, né? Que a máscara começa a cair e aí onde ele começa a desvalorizar aquela mulher, invalidar aquela mulher, enfim. E aí tem uma série de questões, não vou falar da parte psicológica, o porquê o narcisista se torna um narcisista, isso aí é assunto de outra situação, é assunto de uma aula específica e eu vou trazer para vocês aqui também. Mas enfim, e dentro dessa fase de desvalorização, entram várias outras situações, onde eu já falei sobre a triangulação, ok. E entra a fase do descarte, que é a última fase. Porém, enquanto esse abusador, ele está ali na fase da invalidação ou na fase da desvalorização, o que vai acontecer, né? Boa tarde, quem está entrando, Eliette, boa tarde, querida pastora Mariana Escardo. Ai, que honra, meu Deus do céu, pastora, ó, coração para você também. Obrigada, tá, pastora? Fica aí comigo, não vai embora não, fica aí para você me abençoar aqui, tá bom? Ó, o Wallace Santos, boa tarde, querido, boa tarde para vocês que estão entrando. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, enquanto existe essa fase da invalidação, da desvalorização, lá na fase 2, tá? O que acontece, né? Qual é a prática desse abusador? Esse abusador, ele tem a prática vamos falar de uma forma bem simples, culpar a vítima por todas as coisas que acontecem. Tudo que acontece de ruim dentro da relação ou de ruim
que pode ser coisas até absurdas, de simples, né? Como quebrar um copo, como a comida tá salgada, como tudo a culpa é da vítima. Então, na fase da invalidação, na fase da desvalorização, ele inverte sempre o ônus da culpa. Tudo que ele faz, as decisões erradas que ele toma, aquilo que ele faz de errado, ele inverte e coloca a culpa na vítima. Então, ele não é culpado de nada. Isso faz parte da desvalorização. Porém, ele faz tudo isso de uma forma muito cruel. Muito cruel. Tudo com vesquícios de crueldade. Ele vem de uma forma sutil, passivo-agressiva, e ele vem de uma forma tão perversa que a vítima não percebe a perversidade por trás da manipulação dele. Então, o que acontece? Ele vem com a dissonância cognitiva e ali ele distorce todo o contexto do que está acontecendo de forma que ele começa a enlouquecer essa vítima. Por quê? Porque ele pega uma situação, ele pega um contexto, ele manipula, ele cria uma fantasia em cima daquele evento, daquele contexto que aconteceu, para jogar tudo em cima da vítima, para culpar a vítima de algo que ele mesmo fez e ele mesmo criou. Com isso, a vítima começa a acreditar que tudo é culpa dela. Tudo é culpa dela, tudo é culpa dela, e ela começa a acreditar que tudo é culpa dela. Essa é a primeira forma da vítima começar a sofrer com a questão da culpa, né? Boa tarde, Liminha Júnior. Liminha, meu amigo lá de Manaus. Boa tarde, Liminha. Oh, meu Deus. Rapaz, olha, aquela obra de arte que você me deu, naquela caneca linda, eu carrego todos os dias comigo, viu? Liminha, show! Vamos lá, vamos continuar, né? Então, o que acontece na fase nessa fase 2, que é da invalidação, da desvalorização, falando em relação à culpa, ao sentimento de culpa que essa mulher, ela sente, né? Então, ela começa a acreditar que realmente ela é culpada por todos os acontecimentos que existem. Por quê? Ela ou ele, tá bom? Existem homens narcisistas, existem mulheres narcisistas, tá ok? Então aqui, quando eu falo muito para mulheres, é porque o meu público é para ajudar mulheres, não é? Mas existe tanto um lado quanto do outro, tá bom? Só você pegar as informações e levar para o seu contexto de vida. Então o que acontece? Essa pessoa, ela começa a ficar tão mal com ela e a manipulação é tão perfeita, pelas fantasias, né, aquelas ideias, que ela começa a acreditar fielmente que a errada é ela, que a culpada é ela. Então ela começa a sofrer com um sentimento de culpa enorme que não cabe dentro do peito. E aí o que acontece? Ela começa a querer fazer tudo para que entre novamente aquela primeira fase, volte na vida dela aquela primeira fase, que foi a fase da idealização, que é uma fase que jamais ela terá novamente. Porque o nosso cérebro, ele acostuma, nós temos a parte química, a parte cerebral, a parte hormonal. Imagina numa fase de idealização, que é na fase inicial, que é a fase do love bomb, que é do bombardeio de amor, em qualquer relacionamento. Ele normalmente acontece num relacionamento de pessoas saudáveis, de duas pessoas saudáveis. Sempre é prazeroso naquele começo, vem aquela coisa, né, daquele frio e aí aquela liberação de dopamina intensa. Isso é normal, tá bom? É normal. Porém, quando nós tratamos de pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista, que é o transtorno que eu tenho compartilhado, esse início, a fase inicial, ela vem com uma intensidade incomum. Não é comum, não é da mesma maneira que de um relacionamento normal. De um relacionamento normal é delicioso, é maravilhoso, é prazeroso, ótimo. Todo início de relacionamento é muito gostoso, não é? Que seja gostoso para a vida toda. Mas a gente sabe que tem altos e baixos, a gente sabe que tem. Só que no caso de um relacionamento com uma pessoa, com um abusador especificamente, não é normal. Não é só simplesmente gostoso.
é algo tão intenso que deixa de ser comum, foge da esfera de algo comum. Então, o que acontece? O bombardeio, ele é tão intenso que a química no organismo dessa pessoa, dessa mulher, dessa vítima, ela libera uma química tão intensa, que tudo que ela quer, quando entra na fase 2, que é a fase da desvalorização, é fazer tudo para voltar na fase 1. Porque o corpo dela, o cérebro dela está viciado naquele bombardeio da fase 1, naquilo onde ela se sentia protegida, amada, querida. Era, logicamente, um período ilusório, mas na mente dela era real. Porque na mente dela, ela acreditava naquele sentimento como um sentimento real. Na mente dela, ela acreditava que aquilo ali era para o resto da vida. Na mente dela, ela criou ela idealizou uma família. Mas na mente desse abusador, né, ele sabia que ele não iria prosseguir isso, assim como ela idealizou. Então ela criou uma fantasia de uma família margarina, né, na mente, que na verdade para ela era a verdade dela. Mas ele já sabia que não. Que na verdade um narcisista, eles não conseguem sentir um amor genuíno. Eles dizem que amam, mas o que eles amam é um suprimento. Eles têm amor pelo suprimento e não pela pessoa. Isso numa live rápida pode ser um pouquinho confuso, mas isso fica muito claro depois, se você continuar acompanhando as minhas aulas, as aulas que eu vou colocar no canal do YouTube também já tenho colocado, e eu tenho um conteúdo muito rico, você vai começar a entender com mais clareza isso. Então, essa questão do sentimento de culpa que essa mulher sente, que é muito intenso, né? É um sentimento de culpa absurdo que ela tem. Por quê? Porque ele, na manipulação, na dissonância cognitiva, ele faz com que ele distorce, faz com que essa mulher sinta realmente, acredite que ela é culpada, e ela começa a querer agradar esse cônjuge, fazendo coisas assim absurdas. Por quê? Porque na mente dela, ela quer agradar, porque ele já convenceu essa mulher que ela é culpada, ela quer agradar porque ela quer voltar lá, né? Inicialmente, ela quer voltar lá naquele momento inicial, que é o momento do Bomb Love, que ela realmente não vai ter. Então, primeira forma é que ela começa a acreditar que ela é culpada por causa da manipulação e da convicção que ele coloca ali na mente dela, que ela é culpada, que se tá chovendo ela é culpada, se tem sol ela é culpada, se cai um copo e quebra ela é culpada, tudo ela é culpada. Se tem dinheiro ela é culpada, se não tem dinheiro ela é culpada também, tudo ela é culpada. E aí, a outra forma, né? A outra maneira que faz com que essa mulher tenha um sentimento de culpa terrível é quando termina essa relação, quando termina esse relacionamento, depois que vem para a fase 3, porque o abusador tem a fase 1, fase 2, fase 3. Na fase 3 é a fase do descarte, e eu gosto muito de falar com as mulheres, com as minhas alunas e com as minhas clientes que passaram por isso e já sobreviveram a isso, né? E eu confesso, eu tenho a tristeza de dizer que eu já vi muitas que não sobreviveram, porque não buscaram ajuda, não é? A tempo, mas é para aquelas que sim, já passaram e sobreviveram e falam para mim assim, Mônica, eu passei pelo descarte, eu falo, então você já passou pela libertação, então você já foi liberta, né? Porque ninguém merece passar por uma situação de um relacionamento assim, abusivo dessa forma, porque a pessoa fica uma morta-viva, né? Mas enfim, deixa eu ver quem entrou aqui, Estética Bela Fardim. Ô, minha querida, que bom que você tá aqui na live, que ótimo, lindona, show, tô feliz porque você vai ser minha aluna, viu? Tô feliz. E entrou aqui agora Missionária Maria Alves, meu Deus, minha linda, coração para vocês duas maravilhosas. Maria Alves é um exemplo de mulher. Maria Alves, nossa live semana que vem, viu? Lembrando aqui, um exemplo de mulher, meu Deus, essa mulher vai ficar conhecida no mundo todo, eu não tenho dúvida disso. É só uma questão de start, porque eu acho que Deus está movendo tudo assim na vida dela, preparando ela para levá-la para as nações, porque por uma telinha aqui nós podemos atingir todas as nações, né? Então a gente sabe disso. Então, minha linda, eu tô feliz que você está aqui, tá bom?
Boa tarde para quem já está chegando, Juliana, boa tarde. Estamos falando sobre relacionamento abusivo e eu estou falando de sentimento de culpa que uma mulher fica quando se relaciona com o abusador. Quando ele começa a culpá-la de tudo que acontece na segunda fase, que é a fase da desvalorização, ele culpa por tudo, e essa mulher começa a receber o ônus da culpa. Então ela começa a ficar com a cabeça toda confusa, a mil, quase que endoida, né? O cabeção lá, quase que endoida, porque ele fala com muita convicção, ele junta muita manipulação para que essa vítima realmente acredite que a culpa de tudo que acontece dela. Então, se ele trai essa mulher, ele vai dizer que a culpa da traição foi dela. Ela fez alguma coisa, deixou o copo cair, ou deixou de passar o perfume que ele gosta, ou alguma coisa ele vai criar, inventar, manipular para convencer essa mulher de que a culpa da traição dele é dela. E olha que ele consegue, viu? E eu vou dizer por tantas pessoas, gente, são muitas mulheres que passam por isso, muitas. E elas chegam a acreditar mesmo e ficar até com dó. O outro vai lá, o outro trai, trai uma vez, elas perdoam e trai segunda. Aí eles vão com a manipulação de novo. Não, aconteceu, foi uma segunda vez um acidente, mas a culpa não foi minha, a culpa foi sua. Por que você fez XYZ? Por que aconteceu? E essa mulher acredita de tão forte que é a manipulação. E aí depois vem o sentimento de culpa. Ela começa a criar uma culpa por algo que ela não fez, por algo que ela não tem, e isso corrói essa mulher por dentro. E aí, depois que entra a fase do descarte, como eu estava dizendo antes de cumprimentar as minhas outras amigas que entraram aqui, depois da fase, quando entra na fase do descarte, essa mulher foi liberta, mas na mente dela ela tá com a dor do descarte, ela tá um caco, ela tá acabada, porque na mente dela ele convenceu essa mulher de que acabou o relacionamento, não tem condições de continuar por culpa dela, ok? E falando coisas mais absurdas, que qualquer pessoa normal, que tem um entendimento um pouquinho, vai interpretar como absurdo e vai entender que essa mulher não tem culpa de nada. Mas aí vem o segundo modalidade de culpa, que dói muito também, É quando essa mulher foi descartada, né? Essa mulher que é a vítima primária, que é a principal, muitas vezes ela é substituída por uma secundária muito rápido, ou ela é substituída pela secundária quando ela descobre a traição, porque normalmente os abusadores fazem essa triangulação, mantendo as duas por um bom tempo, ok? Por um bom tempo. E aí o que acontece, né? Ela começa a se sentir culpada, mais culpada ainda em que momento? Quando ela vai buscar conhecimento e ela descobre que ela estava dentro de um relacionamento abusivo. E aí quando ela descobre que ela estava vivendo um relacionamento abusivo, essa mulher começa a cair a ficha e ela vai buscando lá atrás, na memória dela, cada cenário que aconteceu em cada episódio, o quanto ela sofreu, se sentindo culpada por coisas que ela não fez, o quanto ela teve que liberar perdão. Muitas vezes ela teve que liberar perdão para o abusador por coisas que ele inverteu o ônus, dizendo que foi ela que fez e foi ele, e ela tinha que pedir perdão para que ficasse tudo bem. Entende? Sabe aquela coisa de que ela coloca na mente, é melhor ser feliz do que ter razão? E aí ela, nessa vibe, ela começa a sofrer e adoecer, e caladinha, quietinha, e vai adoecendo, e vai vindo síndrome do pânico, vai vindo depressão, e ela quietinha. E aí vem um sentimento de culpa de que, por que antes eu não tive coragem de perceber? Por que eu não vi? Por que eu não percebi antes? Essa mulher vem uma segunda forma, né, de sentir culpa. A primeira, ela sente culpa porque ele manipula, vem a dissonância cognitiva por meio disso tudo, e ele vai criando na mente, enraizando na mente dessa mulher que tudo é culpa dela. Por quê? Porque ele não tem autorresponsabilidade, ele não tem a percepção, ele não tem a capacidade de se autoanalisar, e ele faz isso tudo de forma consciente, tá? Não é um ser doente, não, é um ser
que não tem essa capacidade. É um ser realmente regrado de muita maldade, e a coisa é muito diabólica, tá? Eu digo que essas mentes do mal, elas são totalmente dominadas pelo inimigo, e eles permitem com que isso aconteça, e a coisa vai só piorando, tá? Eles vão melhorando com o tempo? Não, eles vão piorando com o tempo, tá bom? E aí, com isso, vou parar aqui só um minutinho para olhar de novo a Juliana, acho que eu já te dei boa tarde, Juliana, lindona, prazer em boxe, a Duda, minha amiga querida, minha aluna linda, maravilhosa, que fez aniversário ontem. Duda, prazer você tá aqui comigo, e Deus abençoe sua vida poderosamente por mais um ciclo de vida completado com vitória, e que você vai celebrar mais esse ano que iniciou com mais garra, mais vontade, mais vitórias ainda, tá bom? Amo você, um beijo no coração, e segunda-feira tem aula, tá? Segunda-feira eu quero ver você lá na aula, que ontem você faltou porque foi seu aniversário, mas segunda eu quero ver você. Vamos voltar lá no assunto de novo. E aí vem essa segunda forma de culpa, que essa mulher cai a ficha, e ela começa a descobrir tudo que ela viveu, e ela vai juntando quebra-cabeça, e ela vai juntando quebra-cabeça, e juntando quebra-cabeça, ela descobre que ela estava vivendo um relacionamento abusivo, que ela estava vivendo com um abusador, que ela passou realmente, que ela foi vítima de um relacionamento abusivo. Aí ela começa a se culpar. Como eu deixei acontecer isso? Como eu me permiti acontecer isso? Por que eu me permiti acontecer isso? Porque eu não vi isso antes. E quando a mulher passa por esse processo, é maravilhoso quando chega nessa fase que a mulher tem esse conhecimento. Por quê? Porque só assim ela começa a se libertar. Isso é um processo. Só assim ela começa a se libertar. Não é da noite para o dia. Por isso é que assistir um vídeo como esse, por isso é que acompanhar uma pessoa que sabe como funciona um processo de um relacionamento abusivo, uma pessoa que tem conhecimento terapêutico, por isso que isso é de utilidade pública. Porque uma mulher, se ela não tem essa informação, ela pode estar vivendo um ciclo onde ela se culpa o tempo inteiro, e ela vai morrendo por dentro, adoecendo, até que vai, pula da ponte, dá um tiro no ouvido, se enforca da árvore, assim como tem N casos. E não sou eu que estou contando isso só por quem eu já tive conhecimento mais próximo, mas porque as estatísticas estão aí. Se você procurar isso, você vai ver as estatísticas de mulheres que hoje se matam literalmente, e aí não tem uma explicação. Por que essa mulher se matou? Por que aconteceu? Não é possível. Uma família tão regrada, filhos maravilhosos, um marido maravilhoso, mas ninguém sabe o que estava acontecendo dentro da casa dessa mulher. Ninguém sabe o que acontecia com as alfinetadas, com as sutilezas de manipulações diabólicas que esse narcisista, que esse homem trabalhava na mente dessa mulher para deixar essa mulher doente. Entende? Não é toda mulher que tem a força de buscar conhecimento e prosseguir na vida, mesmo estando dentro de um relacionamento abusivo. São raras as mulheres que conseguem avançar. A grande maioria, elas ficam ali retidas ali, a grande maioria. E muitas têm o seu sucesso totalmente atrasado. Sabe quando retrocede naquilo? Porque fica parado, porque elas começam a acreditar nas mentiras diabólicas que esse abusador vai todos os dias colocando na mente dela. Olha, eu fiz isso porque você é culpada, porque você é aquilo. E aí vai retrocedendo o sucesso dessa mulher. E ela não consegue caminhar. Entende? Então nós não podemos julgar ninguém. Não julgue. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim: nossa, fulano estava levantando um julgamento. Como assim? Essa mulher está sofrendo porque separou. Mas que sofrimento. Gente, quando eu fui analisar por que aquela mulher estava sofrendo tanto, porque aquele marido que estava acostumado a trair foi embora, e ela sofrendo porque ele foi embora. E as pessoas dizendo assim: ela não tem que sofrer porque ele foi embora, ela tem que bater palma, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Mas eu fui entender que essa mulher, ela convivia sim com esse abusador, e ela, na mente dela, ela estava
ela estava viciada na fase inicial, que foi a fase da idealização, porque ela, para conviver com essa pessoa por muitos anos, ela criou na mente dela que aquela figura iria voltar a ser aquilo que ele foi lá no início, no bombardeio de amor. E nunca mais ele foi. Ela já tinha passado anos vivendo a fase da desvalorização, onde ela só recebia desvalorização, onde ele, fora de casa, não é uma pessoa perfeita, uma pessoa que agrada a Deus e o mundo, e que todo mundo fica apaixonado por essa pessoa, mas dentro de casa tirava a máscara, e ali ele fazia todas as atrocidades que podia. Só que essa mulher, por questões religiosas, porque isso é um outro assunto, na semana que vem nós estaremos abordando o que acontece nessa questão da religiosidade e até onde vai isso, até onde é permitido, até onde uma pessoa consegue chegar. E por uma série de questões, mas principalmente por vício químico. Vício químico. Porque o nosso cérebro, ele vicia, assim como vicia numa cocaína. E aquela mulher, ela foi ficando viciada naquela relação abusiva. Então, nós não podemos julgar ninguém. Então, normalmente, a Vânia está dizendo aqui, isso, Duda, segunda tá lá, agora que eu li sua mensagem. Segunda eu tô te aguardando na aula, que linda. Vânia tá dizendo aqui, exatamente, algumas sofrem calada e até adoecem. Sim, Vânia, algumas sofrem calada. Na verdade, todas elas que passam, elas adoecem de alguma maneira, né? Cada uma num contexto. Algumas com câncer, outras com depressão, síndrome do pânico, até esclerose múltipla. E eu tenho um exemplo muito íntimo, né? Muito presente, de uma mulher que adquiriu essa doença depois de ter sido descartada de um relacionamento abusivo. Lógico que depois que ela foi descobrir tudo, foi entender o que ela tinha um relacionamento abusivo, mas enquanto estava no relacionamento ela não sabia. Mas ela chegou, por causa do tamanho da dor, ela chegou a ficar doente nesse nível, né? Enfim, e aí, o que acontece, né, no caso dessa mulher, quando está nessa questão da culpa intensa por não ter descoberto antes, não ter caído a ficha antes na cabeça dela. Não caiu a ficha antes porque ela não tinha conhecimento. Porque demora. A maior parte das pessoas que vivem no ciclo com relacionamento abusivo, a maior parte, elas estão dentro do ciclo, mas elas acham assim, é assim mesmo. Não tem aquela máxima assim, todo mundo tem seus defeitos, então esse aí é o defeito dele, então eu tenho que passar por isso. E aí nós vamos formando uma crença limitante, que já virou uma crença até coletiva, não é? Aguenta que cada um tem seus defeitos. Ok, todos nós temos muitos defeitos. Todos nós temos muitos defeitos. Porém, quando se trata de um relacionamento abusivo, nós precisamos sim impor os limites. Porque senão, nós morremos. E uma mulher morre, ela se torna uma morta-viva, enquanto está se relacionando com o abusador. E se ela não busca escape, não busca tratamento terapêutico, não busca estar em grupos de pessoas que podem ajudá-la, ela pode morrer sim. Porque vem doenças que ela não consegue controlar mais. E aí quando vê, ela se entope de remédios. E muitas, enfim. Então, nós precisamos ajudar o maior número de pessoas com conteúdo informativo. E aqui, hoje, eu compartilhei de uma forma muito simples, mas de uma forma enriquecedora ao mesmo tempo, duas maneiras que uma mulher pode sim sofrer muito com o sentimento de culpa. A primeira é quando o abusador passa a colocar culpa. Isso é algo sutil inicialmente, mas depois a coisa fica muito, passivo-agressiva, e essa mulher, ela passa a viver um inferno, porque todos os dias ele vem com espetadas, e ela vem aquilo, e quando vê, essa mulher já viveu de uma forma que ela não está suportando mais, as coisas perdem a graça para ela,
Por quê? Porque a química ali, né? Ele vai viciando o nosso cérebro. Nós temos isso, eu falo muito lá nos meus cursos sobre as sinapses neurais, que são os neurônios que se comunicam com neurônios, e ali o nosso cérebro vai formando aquele aprendizado. Isso vem desde a infância. Agora você imagina para uma mulher todos os dias convivendo com um abusador que fica ali criticando, fica de cara feia, fica fazendo bico, alfinetando o tempo inteiro. A mente dessa mulher, se ela não se cuidar, ela vai pirar. E aí ela começa a se culpar porque ele vai colocando culpa. E a segunda forma é quando ela sai do relacionamento, quando ela é descartada do relacionamento, ou quando ela começa a perceber que realmente ela está lidando com alguém muito abusivo, e ali ela toma uma decisão. Quando ela sai do relacionamento, o que acontece? Vem depois, quando ela recebe informação, quando ela consegue assistir um vídeo que é salva, ela vai falar: meu Deus, eu estava vivendo um relacionamento abusivo e não sabia. Meu Deus, ai, como eu me deixei. Aí vem a segunda culpa. Como resolve isso, Mônica? Resolve com conhecimento. Enfim, e aí... continue me seguindo, porque nós vamos trazer muita informação de alto valor para você, para suas amigas, para amigos, porque nós sabemos também que esse conteúdo também é maravilhoso para os homens também, ajuda muito, e eu acho que os homens também devem estar reservando tempo, né? Muitos acham que não é necessário, mas é necessário para esse tipo de conhecimento. E com conhecimento, ajuda terapêutica, tá bom? Eu vou deixar um recado aqui que eu quero finalizar essa live agora, porque eu tenho uma mentoria agora que começa às 14h30 e eu preciso ainda preparar o meu material lá dentro. Eu quero deixar aqui para você, tá? Entre em contato comigo pelo direct. Você, mulher que tem passado por relacionamento abusivo e deseja um acompanhamento, deseja uma mentoria, eu estou abrindo vagas para minha mentoria. Eu vou fazer esse lançamento da mentoria de uma forma muito simples, muito rápida, vai ser online, e nós vamos também ter uma mentoria para um grupo muito restrito, muito pequeno mesmo, tá? Que serão entre 10 a 12 mulheres, e nós vamos estar fechando isso, porque é muito pequeno. Eu quero deixar aqui nessa live. E onde vai ser esse encontro para 10, 12 mulheres? Vai ser na minha casa, na minha residência, ok? Por isso é um encontro restrito. Nós teremos vai ser uma mentoria bombástica para salvar uma mulher que está passando por um relacionamento abusivo, ou que já passou, que já é sobrevivente, mas está cheia de feridas, ainda não sabe como resolver isso, ou não sabe nem o que fazer com isso, essa carga emocional toda que recebeu. Eu vou te dar um direcionamento que vai mudar totalmente a sua história. E eu garanto para você o resultado que você vai ter. Eu garanto. Então você tem duas escolhas, tá bom? Você pode receber essa mentoria online, e aí você manda uma mensagem no direct que eu vou te passar como você vai conseguir fazer isso de forma online. Se você quiser entrar mais profundamente nesse assunto, estiver mais próxima de mim, da Mônica, e quiser de uma forma mais intensa uma mentoria, me manda uma mensagem no direct, ok? E também, eu vou até deixar meu WhatsApp aqui também para você. Espera aí na live, você vai ouvir meu WhatsApp, você anota e me manda uma mensagem pelo WhatsApp se você quiser. E se você quiser participar desse grupo seleto de 10 a 12 mulheres que eu vou estudar, vai ser em junho, tá bom? Na minha casa, presencial comigo. De uma forma ou de outra, seja online ou seja ao vivo, você vai mudar a sua história. Eu garanto para você que você vai mudar a sua história, tá bom? Não só pelas experiências que eu tenho de vivências com pessoas pessoais, e também por toda a parte que nós vamos juntar de neurociência, psicanálise, enfim, tá? Você vai ter algo muito maravilhoso, ok? Enfim, quero me despedir de você, tá? Aline, vai ser top. Isso, Aline. Passou umas mensagens, eu não li, me perdoem, porque eu não li mesmo, eu estava concentrada aqui na telinha, né? Olho no olho. Mas eu anota aí meu WhatsApp, tá bom? DDD é 27, o número 998218901. O DDD é 27, o número
9821-8901. Você me manda uma mensagem e fala: Mônica, eu ouvi você falando na live e eu tô mandando WhatsApp porque eu tenho interesse em participar da sua próxima turma de mentoria. Aí você me fala se é online ou se é presencial, não importa. Você vai estar junto comigo na próxima turma de mentoria e vai se libertar de tudo isso. Seja você uma vítima que está dentro do relacionamento, seja você alguém que já passou pelo relacionamento, você precisa de ajuda e precisa de estar junto com pessoas que têm essa mesma sede de transformação, ok? E você vai ter certeza que você vai ser muito usada, tá? Deus tem um propósito para todas as coisas, mas você vai aprender o caminho. Esteja comigo, tá bom? Bem, beijo no coração. Obrigada, Aline, porque você colocou aqui, me ajudou aí, digitou. Quem que colocou aqui? Tomar um cafezinho, que eu vou tomar a segunda vacina, vou tomar um cafezinho pra gente bater papo. Deixa eu ver quem que escreveu. Ai, foi a Vânia. Beijo no coração, Vânia. Sim, Vânia. Top. Show. E vamos sim. Eu também vou me inscrever porque tem uma brecha para professores de cursos livres e eu acho que eu vou tomar a vacina antes de chegar na minha faixa etária de 53. Aline, obrigada a vocês. E amanhã nós estamos juntos novamente para a live das 13 horas. Amanhã eu vou fazer às 13 horas mesmo, tá bom? Amanhã será às 13. Um beijo no coração. Até amanhã. Tchau, tchau.